Estamos nós aqui novamente. Esqueci meu óculos novamente lá embaixo. E vamos começar a nossa devocional, quase no mesmo horário, olha que legal. E agradecer hoje, ontem choveu e sabia que ia chover, tá vendo? Fiquei com rinite, já sabia que ia chover. Vamos começar com uma palavra cantada, né? Está falhando, mas é por causa da rinite mesmo. E também porque eu sou desafinado, mas isso daí é normal, né? Isso aí não é meu dom. Calma aí que agora aquele ali tá querendo cair ali. Pronto. E vamos novamente. Hoje nossa 15ª, lembrando, se você está me vendo pelo Instagram, nós temos um canal no Spotify. Se você está me vendo pelo Spotify, todo dia na parte da tarde ou talvez à noite, geralmente é à tarde, a gente tenta fazer uma devocional em que a gente está acompanhando esse devocional aqui, ó, do Charles Spurgeon. Vou colocar bem em voga assim, o talão de cheques do Banco da Fé. E a gente tenta ler o texto bíblico, fazer uma palavra de oração e comentar um pouquinho sobre o que a gente pode retirar disso, né? Porque é bastante coisa, na verdade. O texto que ele indica é Joel 2,32. Joel 2,32. Aquelas páginas da Bíblia que o pessoal, vou usar Almeida Revisada Ampliada, que o pessoal costumeiramente deixa coladinho, né? Joel 2,32.
chamar só servo. Isso aí, Joel 2:32. Joel é um livro curto. Profeta menor. Joel 2:32. Joel 2:32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Vamos orar agradecendo a Deus pelo dia, até agora que conseguimos viver, pela noite de sono, pelo descanso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque hoje podemos estar aqui. Obrigado pelo descanso que deu aos nossos corpos, ó Pai. Alimenta nossas almas agora, Pai, que estejamos com ouvidos atentos a entender a Sua palavra e coração aberto a praticá-la, Deus. Senhor, esteja conosco, nos abençoando, nos auxiliando, Pai, nesse restante de dia que temos, ó Pai, para alguns o começo também, Para aqueles que, como eu, trabalham na parte da noite, que o Senhor possa nos abençoar, ó Pai, nesse dia, possa trazer novos clientes, ó Pai, ou possa trazer um turno, ó Pai, tranquilo, ó Pai, e que o Senhor possa cobrir-nos com Tua mão nessa cidade tão perigosa. Senhor, esteja com o nosso entendimento agora e que Tua palavra encha nossos corações. É isso que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Novamente, Joel 2:32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Ótimo, ótimo. Vamos ver o que Spurgeon fala. Porque ele retrata bem essa primeira parte, tá? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por que não invoco o seu nome? Por que corro para este ou para aquele vizinho se Deus está tão perto e pode ouvir o meu clamor, por mais fraco que eu seja? Por que me sento, crio esquemas e invento planos? Por que não entrego imediatamente meu fardo e a mim mesmo para o Senhor? O caminho reto é o melhor caminho. Por que não corro de uma vez por todas para o Deus vivo? Em vão procurarei a salvação em qualquer outro lugar. Com Deus, porém, eu a encontrarei. Pois aqui tenho o seu real. Será salvo, para me assegurar disso. Não preciso perguntar se posso invocá-lo ou não, pois a palavra é todo aquele, é bastante ampla e abrangente. Certamente se refere a mim, pois significa qualquer pessoa e todos que invocam a Deus. Seguirei, portanto, a orientação desse texto e imediatamente invocarei o glorioso Senhor, aquele que fez uma promessa tão grandiosa, em meu caso, tão urgente. Meu caso é urgente e não vejo como serei salvo, mas isso não é da minha conta. Aquele que faz a promessa descobrirá os meios para cumpri-la. É meu papel, então, obedecer aos seus mandamentos. Não cabe a mim dirigir seus conselhos. Eu sou seu servo, não seu conselheiro. Eu invoco e ele me salvará. Essa promessa de hoje, ela é altamente relevante quando a gente mescla ela com o que a gente vem vendo, E a gente sabe que Spurgeon escreveu esse devocional, esse almanaquinho de devocionais, quando ele estava passando por umas provações. Então, se você observar anteriormente, a gente falou assim, do necessitado, do aflito, do vinde a mim todos que estáis cansados. E hoje é sexta, E estamos pensando exatamente nesse sentido, Todos aqueles que estão cansados, que, tantos problemas que tiveram durante a semana, tantos problemas que a gente tem na vida, e por vezes não conseguimos descansar, por vezes não conseguimos entregar tudo a Deus, e isso tem sido um martelar, que temos ouvido nas mensagens de Spurgeon, tem sido um martelar constante, na verdade, me lembro que falamos de João, de que aqueles que o Pai envia, Cristo não lançará fora, E então todo aquele que o busca porque o Pai o enviou, o busca porque o Pai o abriu conhecimento, o busca porque o Pai primeiramente se preocupou. E é muito interessante a gente conseguir entender essa preocupação de Deus conosco, sendo ainda a gente pecador. A gente ainda não alcançou o status de santo, enquanto Cristo já tinha morrido por nós.
Cristo santificou-nos, sabendo Ele que iríamos já ter sido escolhidos por Ele, pelo Pai, e antes de tomarmos a atitude, né? Antes de sermos alcançados pela graça, que é impossível de resistir. Então, o que a gente deve fazer quando a gente vive essa graça? A gente tem que perseverar, a gente tem que tentar a santificação, né? É a perseverança de santificação, a perseverança santa. Por conta disso, a gente analisa muitas coisas, né? Com relação ao texto. Às vezes a gente fica aflito, igual a gente falou ontem, são muitas coisas para resolver, muitos problemas, e a gente não tem atitudes, não tem o que tomar, não tem o que realizar. Mas a gente pode se achegar a Deus e pedir que Deus esteja conosco, pedir que Deus venha intervir, né? A gente não tem que pensar em determinismo, sabe? A gente vive como cristão, né? E como cristão reformado, um antinômio, né? Que é o seguinte: existe uma responsabilidade humana e existe um motivo de você orar com fé, e existe a vontade soberana de Deus, que já foi eleita desde os primeiros tempos, sabe? Isso às vezes para a gente é muito difícil de entender. Mas veja bem, se Cristo nos ensina a orar e nos ensina a pedir com fé, certamente Cristo é que vai tomar conta disso. Como Charles Spurgeon falou aqui, é interessante, porque é o sentimento que a gente tem que ter quando a gente sabe que Deus é soberano e Deus já fez toda a linha da história, mas que é importante, Ele se preocupa com o nosso sentimento, com o nosso coração, né? Quando ele fala aqui, eu não preciso perguntar se posso invocá-lo ou não, pois essa palavra é todo aquele, é bastante ampla e abrangente, ou seja, temos que buscar a Deus de qualquer forma. Certamente se refere a mim, pois significa qualquer pessoa e todos que invocam a Deus. Seguirei, portanto, a orientação desse texto. Imediatamente invocarei o glorioso Deus, aquele que fez uma promessa tão grandiosa. Então, apesar da soberania divina, Deus se preocupa que a gente possa buscá-lo, que a gente possa adorá-lo e que a gente possa contar com ele em cada momento, né? Deus já previu até que buscaríamos ele. E buscar a Cristo é a situação de fé. A esperança em Cristo é a situação de fé, né? Por um tempo eu passei numa crise, cara, que foi a seguinte: se Deus já tem tudo reformulado, tudo formulado, porque reformular é fazer de novo, já tem tudo formulado, já tem tudo predestinado, a gente estava entrando no hipercalvinismo. Então, de que vale orar? Porque se já está tudo, as cartas todas dadas, sabe? Mas aí eu fiquei muito tempo assim, com oração muito fraca, aquela oração de almoço, sabe? Mas eu nunca parei de orar. Eu sempre conversava com Deus. Eu conversava com Deus sobre aquele momento, sabe? Tipo, quando eu saía na rua, eu ia lembrando das pessoas que estavam passando. Oh, Deus, se for da tua vontade, lógico. A gente, quando ora para uma pessoa que está doente, a gente quer o melhor, mas a gente não sabe a vontade de Deus, mas a gente ora, né, prestando o melhor. E aconteceram algumas coisas na minha vida porque causaram isso, né? E assim, eu fiquei papo de 2 anos, eu acho, mais ou menos. Eu não conseguia orar de forma plena, sabe? De forma que eu pudesse entregar. Hoje em dia eu tenho vivido um processo que eu tenho entregue meus problemas a Cristo, mas é algo que, assim, porque é muito simples, né? Às vezes a pessoa fala assim, não fica ansioso não. Eu não quero ficar ansioso, né? E a gente não quer ficar ansioso. 90% das pessoas que eu conheço têm algum problema com ansiedade, porque a gente está acostumado a resolver tudo. É por isso que eu sempre volto nessa tecla, né? Então a gente está acostumado, cara, a minha geração é a geração da década de 90, sabe? 90, eu nasci em 89, 90. Então a gente está acostumado a tudo muito rápido, tudo a gente tem que resolver de uma hora para outra, temos que estar prontos e tal. E é a geração que infelizmente tem ruído a sociedade, sabe? Ela tem ruído o calcanhar da sociedade. E as próximas gerações, nós como pais somos por muitas vezes fracos, professores muitas vezes fracos, não temos limites, não temos pulso, não temos, sabe, coesão de raciocínio às vezes o que é bom para
para meu filho é ruim para o amiguinho dele. Ou vice-versa, às vezes eu vou proteger o meu filho e o amiguinho dele, por fazer a mesma coisa, vou acusá-lo. E isso é totalmente errado, a gente abre brechas, sabe? Abre situações que a gente não tem que deixar, mas eu estou falando isso na minha geração em geral. E a gente vê que isso tem causado muitas perdas na sociedade, sabe? O fato da minha geração e a geração anterior a 80 não ter essa consciência. A gente leu a primeira parte do versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Senão tudo me é lícito, a gente não lê o resto, mas nem tudo me convém. Então, por vezes, a gente fica perdido. E aí eu caí nisso. Caí em ficar perdido com relação à oração. A oração, ela é ensinada por Cristo e ela não foi ensinada de forma à toa. Os planos de Deus já estão traçados e vivemos, sim, pela fé, sabendo que existe algo. Deus não pede para que oremos à toa, mas também Deus não se inclina à nossa vontade. A vontade de Deus é a soberana, é a vontade única, que é a vontade que há de exercer, sabe? Então, por vezes, a gente quer racionalizar Deus. A gente quer colocar Deus em um potinho, senão numa equação. E não dá, porque a gente não consegue colocar nem nossa esposa, nosso marido, nosso pai, nossa mãe, nossa sogra, nosso tio, nossa tia, em termos, sabe? Quanto mais um ser que excede nosso entendimento assim de forma absurda. Então eu comecei a entender isso, e aí eu vi uma pregação do Augusto Nicodemos, que ele falava sobre exatamente viver no antinômio, e é exatamente isso mesmo, e temos que viver assim mesmo. Aí eu li uns outros livros, né, que falam que isso é um criador de tensão. Sem essa tensão, você querendo resolver essa situação, você acaba ou inclinando para um Deus que é totalmente determinista e já não adianta, ou você se inclina Deus que faz as vontades de qualquer ser humano, né? Então a gente cai para aquele pelagianismo, que o ser humano é bom, que tudo estraga, que você determina em cima da vontade de Deus e, poxa, vamos ser sinceros, você consegue determinar até em cima da sua própria vontade? Não. Você vê muito isso com dieta. Eu quero fazer uma dieta, segunda-feira começarei uma dieta, porém, entretanto, todavia, segunda-feira, poxa, aniversário lá na célula, aniversário daquele amigo. Poxa, eu vou ter que... Hoje não, na segunda que vem... Ou não, melhor, na terça eu começo. Mas aí terça você já pensa assim, não, pô, a semana só vai ter segunda, terça, quarta, quinta, pô, sexta é feriado. Semana que vem, de repente a gente começa, e aí com força, né? E aí na outra semana é a mesma coisa. Como é que a gente poderia mudar a vontade de um ser puro, santo, o Criador de todas as coisas, que conhece a história e que não vive no mesmo tempo que nós, né? Para Deus o tempo é um pontinho, para a gente é uma linha, né? Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente tem que, na verdade, se achegar a Cristo com fé. Então, quando ele vira e fala assim, ó, meu caso é urgente e não vejo como serei salvo, mas isso não é da minha conta. Aquele que faz a promessa descobrirá os meios para cumpri-la. E é exatamente isso. Você não tem que se preocupar como Cristo vai fazer, mas sim que ele vai fazer. Ele só vai fazer se você procurá-lo. Então, se você invocar ao nome do Senhor, você será salvo. Ponto. Né? E aqui a gente cai mais uma vez naquela ideia, né? A certeza da salvação. Da onde vem a certeza da salvação? Vê bem, Deus não vai pegar e vai... Pensa como é que Deus seria... Vou usar um termo melhor. Como Deus faria para escrever seu nome e apagar seu nome? Escreve seu nome e apaga seu nome, se Deus sabe de todas as coisas. Então a certeza da salvação, ela vem da sua vida com Cristo. A certeza da salvação vem da palavra de Cristo. Ela não é dada pela gente por mérito nosso para que a gente possa perder. Ela é dada por Cristo, pela graça. E a perseverança dos santos, a perseverança em santificação, a santificação, a busca constante em Cristo, é o que nos traz a ideia de que a salvação é algo único e não se pode perder. Entende? Mas é algo a se cultivar, né? Porque então fala naquele texto, a gente sempre volta, porque é importante que passe esse ponto de doutrina para os irmãos. Por que fala no texto então que muitos são chamados, mas poucos escolhidos? Eu estava escutando uma pregação, né, ontem, e ela fala do chamamento, né?
Porque muitos vão só escutar e vão... Beleza, esse Jesus é legal. Pô, beleza, eu quero ser salvo, sim. Show de bola, esse Jesus é muito legal. Mas poucos é que vão falar assim, poxa, nossa, eu tenho que mudar de vida para tentar me adequar a viver como esse Jesus quer. A ideia de senhorio e salvador. Jesus não pode ser só seu salvador, ele tem que ser seu Senhor e Salvador. Porque ele é o autor da fé e ele é o autor da vida. Compreende essa gama de raciocínio? Então, automaticamente, quando a gente analisa isso dessa forma, a gente entende que a salvação ela não pode ser perdida, uma vez que ela não é dada a você porque você merece. Então, nos acheguemos a Cristo, né? O autor e consumador da nossa fé, sabendo que seremos salvos, né? Caso venhamos a buscá-lo. Ou ler mais novamente. Eu fechei o texto aqui. Eu vou ler novamente aqui. Lembrando que qualquer pergunta, qualquer coisa, pode me mandar, que eu tenho boa vontade em estudar. E se eu não souber, eu vou demorar um pouquinho, mas vou conseguir falar alguma coisa pelo menos, entendeu? Nem que seja, irmão, isso daí a gente precisa orar porque eu preciso aprender mais. Sabe? Não tenho a pretensão de ser o sabe tudo, sabe? Mas em aprender e conseguir, né, conseguir levar a palavra de alguma forma, né? E no caso trabalhar, né, dessa forma. Calma aí. Joel, profeta Joel. Não falei que a página ficava colada? Pior que essa Bíblia aqui é antiga, hein? Quer dizer que eu nunca li Joel aqui nessa Bíblia. Caramba, eu nunca li Joel nessa Bíblia. A página está realmente colada, tu acredita? Achei. Pronto. Então agora eu vou ter que ler Joel, né, inteiro. De repente hoje eu já vou gravar uma live lendo Joel inteiro. Sem pregação expositiva, só lendo também. 2:32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor. E entre os remanescentes, aqueles que o Senhor irá chamar. Rapaz, que possamos buscar o Senhor e invocá-lo, porque todo aquele que invocar o nome de Cristo vai ser salvo. Vamos orar, uma palavrinha de oração, e a gente encerra por hoje, né? Estamos preparando outras coisas. Estou vendo se consigo gravar outros vídeos também para preparar, né? Mas tem sido muito complicado, porque senão perco meu tempo. Quer dizer, invisto meu tempo, mas eu não consigo buscar mais conhecimento, entende? Eu não consigo, por vezes, até fazer tudo que eu deveria, né? Então eu estou colocando em primeiro lugar essa ideia. Então estejamos em palavra de oração agora. Senhor nosso Deus, obrigado porque hoje podemos estar aqui. Obrigado por cada irmão que vai ver ou que viu essa live, Pai. Por cada família, Pai, representada, Pai. Venha trazer refrigério a cada alma que esteja aflita, sabendo que pode se achegar a Ti, porque isso não vai ser eterno, Pai. A aflição não vai durar tanto tempo assim. Então, que o Senhor possa estar trazendo refrigério às almas. Senhor, também pedimos por portas de emprego, ó Pai, para aqueles que necessitam, ó Pai,
portas segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, e que possamos representar a Ti, ó Pai, em meio à sociedade, em meio ao nosso emprego, ó Pai, que não esqueçamos de Ti. Também te peço, ó Pai, além de aflição, além de emprego, ó Pai, te peço por saúde, ó Pai, de cada família aqui representada, que o Senhor possa estar com cada um, ó Pai, cuidando, ó Pai, e com a Tua forte mão, ó Pai, realizando o Teu querer e Tua vontade, ó Pai. Desejamos sempre o melhor, ó Pai, desejamos sempre o nosso querer e nossa vontade, mas que o Senhor venha aplicar a Tua vontade, porque só a Sua vontade, Pai, é boa, perfeita e agradável. Por vezes a gente fica pensando, mas o rei orou e pediu 15 anos pediu tempo de vida, ganhou 15 anos e fez tanta besteira. E teve os 15 piores anos da vida, Pai. Então que o Senhor esteja conosco, nos auxiliando, nos ajudando, Pai. E entendendo a Tua vontade, ó Pai. Pai, esteja conosco, ó Pai, que sejamos firmes para conseguirmos entregar as nossas petições a Ti, ó Pai, e deixarmos a ansiedade de lado. Esse mundo tão cruel que rodeia a gente, né? Que a gente possa analisar isso de uma forma espiritual, sabendo que quando entregamos, Pai, nossas vontades, nossos pedidos, nossos quereres em Tuas mãos, Tu és fiel e Tu és justo, ó Pai, para resolver cada uma de nossas pendências e questões, ó Pai. Esteja com problemas familiares também, ó Pai, que o Senhor possa estar guiando, tocando em corações, ó Pai, sabendo modificar-nos, ó Pai, porque precisamos modificar, ó Pai, se queremos seguir a Ti e se queremos estar contigo, Deus. Abençoa-nos, ó Pai, esteja nos ajudando, nos auxiliando a termos um comportamento melhor, a termos palavras de sabedoria, Pai, a vivermos de acordo com o Teu querer e Tua vontade. Deus, também vem te pedir com relação ao nosso estado, ó Pai, tem ficado tão perigoso aqui, ó Pai, tem ficado tão chatinho de andar na rua, de termos a segurança, ó Pai, em poder resolver as coisas, mas, assim, não queremos viver em pânico total. Mas venho te pedir pela segurança de cada irmão, ó Pai, de cada amigo, de cada familiar. Esteja nos auxiliando, ó Pai, nos dando condições de entender a Tua palavra, coração aberto, ó Pai, boa vontade, ó Pai, de fazer o Teu querer. Auxilia-nos em nossa fé, em nossos afazeres, ó Pai, é isso que eu te peço, em nome de Seu Filho amado Jesus Cristo que oro. Amém. E é isso, meus amigos. Eu gosto muito de fazer esses momentos. Muito. Espero que esteja sendo valoroso para vocês. E estamos juntos. Até a próxima.